Coca, Fanta, Sprite, qualquer energético. Quase todas as latinhas de alumínio têm o mesmo formato cilíndrico. Você já parou para pensar por quê? Imagine que você é um fabricante de uma determinada bebida e precisa inventar o formato mais eficiente de lata para armazená-la. A lata precisa ser prática para o cliente, mas você também quer gastar o mínimo possível de material e usar o espaço dela com sabedoria. Uma das melhores opções seria fazer uma lata redonda. Para criar uma lata assim, você precisaria de uma quantidade mínima de material. Outra vantagem é que ela não teria nenhum canto, então a pressão seria a mesma em cada ponto da lata. Não haveria pontos fracos e a lata suportaria uma grande pressão. Parece bom, mas há alguns problemas. Primeiro, a lata redonda não conseguiria parar em pé. Ela rolaria na mesa e não seria nada prática. Mas mesmo que você achate o fundo para ela parar em pé, tem mais um problema: guardar todas as latinhas dentro de uma caixa para transportá-las. Mesmo organizando-as do melhor jeito possível, só 74% do espaço dentro da caixa será usado. O resto será de vazios. Igual a minha mente. O mesmo se aplica às prateleiras de supermercado. Você conseguirá colocar muito menos produtos desse formato nelas. Então, o formato esférico não é eficaz para armazenar líquidos. Há alguma outra ideia? O formato mais eficiente para armazenar líquidos e colocá-los no expositor dos supermercados é o cuboide. Essas latas ocupam 100% do espaço quando são embaladas ou colocadas nas prateleiras. Outra coisa, o fundo delas é achatado, então elas ficam em pé facilmente. O problema é que esse formato possui muitos pontos fracos, as quinas. Elas podem quebrar por causa da pressão interna, ou se a lata cair no chão. Então os engenheiros inventaram uma coisa entre essas duas opções: o formato cilíndrico. Ele é tão eficiente para embalar quanto o cuboide. Ocupa até 91% do espaço. Ao mesmo tempo, não tem nenhum ponto fraco, assim como uma lata esférica, pois não tem quinas. Era a alternativa perfeita. A maioria dos fabricantes percebeu isso. Quer saber como uma latinha é feita? Primeiro, ela é assim, apenas um disco simples de alumínio. Ele é muito mais espesso que a lata, mas é porque esse é todo o material que você precisa para fabricá-la. O disco é colocado entre duas formas com um formato de donut, com um furo no meio. Aí, um cilindro bate com toda a força no disco, para baixo, transformando ele em um copinho. Esse copinho ainda é um pouco maior que a lata final, e bem mais baixo também. Então, ele passará por mais algumas etapas. Você pega esse copo largo e bate ele de novo, para obter um diâmetro menor. Depois bate mais uma vez, pressionando o copo. Agora o copo está com um diâmetro menor, e ficou mais alto também. Aí só falta mais um pouquinho para obter o diâmetro de que você precisa. Mas ainda está muito curto. A próxima etapa é afinar as paredes dele. O alumínio que sobrar das laterais aumentará a altura do copo. Então mais uma prensa empurra o copo através do anel de ferro e suas paredes vão ficando mais finas e mais altas. Agora é preciso fazer uma cúpula no fundo do copo. A prensa empurra o copo para dentro de um molde redondo. A própria prensa tem um recorte côncavo. Então, quando é pressionado, o fundo do copo fica deformado, com formato arredondado. Você precisa dessa cúpula para ter mais eficiência. Um fundo abaulado assim precisa de menos material do que um achatado. Ele também é mais resistente à pressão. A curvatura ajuda a transformar um pouco da pressão vertical em horizontal. Então o fundo abaulado aguenta mais pressão que uma superfície achatada. Para se certificar de que a pressão ainda está lá, tente espremer uma latinha vazia. É super fácil. Agora tente espremer uma lata cheia. É muito mais difícil. É que tem uma pressão interna que empurra igualmente o lado de fora. Ele também resiste à força do seu aperto, tornando mais difícil de espremer. Mas voltando à produção da lata. Depois de todas essas deformações, a borda da latinha fica irregular e ondulada. Bem, agora vamos cortá-la para que fique certinha. Hora de imprimir a estampa do lado de fora. Nossa lata está quase pronta. A maioria delas tem o topo mais estreito. Para fazê-lo, é preciso inserir um molde de diâmetro menor no interior da lata e depois pressionar um molde ao redor da parte externa. Esse processo é repetido várias vezes para garantir que a lata não fique enrugada. Aí, basta colocar a tampa e pronto. Sua latinha está pronta. Agora você pode comemorar. Continuando, você sabe o que é isso aqui? É uma futura garrafa plástica. Elas são feitas de flocos plásticos chamados PET. Eles geralmente são misturados a alguns flocos de plástico reciclado. Não é possível fazer uma garrafa usando apenas plástico reciclado. Assim, ela perderia propriedades físicas importantes. Essa mistura é colocada dentro de uma máquina de injeção que a aquece e derrete os flocos, transformando-os em líquido. Depois, outra máquina empurra o líquido para dentro de um molde de formato cilíndrico, com um sistema de resfriamento, e as coisas endurecem rapidinho. Então você obtém tubos plásticos duros e transparentes. Aí, eles passam por outra máquina, que os aquecerá um pouco, só o suficiente para esticá-los.
Depois, é inserida a pré-forma dentro de um molde de determinado formato. No nosso caso, do formato de uma futura garrafa. Aí, o ar sai com alta pressão para esticar a pré-forma até ela ficar com o formato desejado. Depois, o plástico é resfriado imediatamente para corrigir seu formato. As garrafas plásticas têm fundos quase achatados, só que com alguns entalhes. Isso tem uma função. O problema é que o fundo sempre terá uma dobra para fora, que o tornará instável. Para evitar isso, um pouco de ar também é empurrado para dentro, criando aquele pequeno sulco no meio da base. E aí está a nossa garrafa. Potes de pasta de amendoim e mel são feitos do mesmo jeito. O formato dos moldes pode ser diferente, possibilitando que você crie o formato que desejar usando essas pré-formas. As garrafas plásticas de bebidas gaseificadas possuem 5 sulcos no fundo. Os fundos achatados são comuns, pois se gasta menos plástico para produzi-los. Mas as bebidas gaseificadas precisam de um tratamento especial. Esses líquidos possuem pressão interna, sabe? O gás, que empurra o plástico para fora, estragando o sulco e a forma estável da garrafa. Então, as garrafas de refrigerante possuem formato curvado, porque, assim, ficam mais resistentes à pressão. Para se ter uma ideia melhor disso, pense em como você dobraria um pedaço de papel e como dobraria um tubo de papel. O tubo ofereceria mais resistência. O plástico curvado também é mais resistente a qualquer pressão. O vidro é feito de vários materiais naturais e crus. O principal componente é a areia de sílica, que compõe cerca de 45% de toda a mistura. Aí o carbonato de sódio, que corresponde a 15% da mistura, faz a areia de sílica derreter de maneira uniforme. O calcário corresponde a cerca de 10% do vidro e faz ele ser mais durável. Para criar uma garrafa de vidro, o equipamento primeiro mistura todos os materiais crus e depois os aquece a uma temperatura de 1500 graus Celsius por um dia inteiro. Quando tudo derrete, se transforma em uma gosma grudenta, que é despejada de uma máquina e cortada em pedaços precisos, que formarão as garrafas de vidro. Aí, cada pedaço de vidro derretido passa pelo primeiro molde, que o transforma em um parison, uma versão parcialmente formada por um molde de aço que permite que você o deixe com o formato que quiser. Então, se algum dia você quiser fazer sua própria garrafa com designs diferentes, é nessa etapa que precisa colocá-lo no molde. O parison é aquecido mais uma vez e o equipamento direciona o ar comprimido lá de dentro, esticando o vidro até atingir o formato final. Agora a garrafa está quase pronta, ela passa por fogo na saída. Se resfriar muito rapidamente, a garrafa rachará com o choque térmico. Credo, essa queda de temperatura foi rápida demais. É como se você tentasse despejar água gelada dentro de um copo quente. Então as máquinas resfriam as garrafas lentamente, passo a passo. E aí, assim que é resfriada, a garrafa está pronta para ser usada. As garrafas de vidro podem ter várias cores, mas geralmente são brancas, verdes ou marrons. Elas ganham cor quando várias substâncias são adicionadas à mistura primária, antes de ser aquecida. Uma mistura sem nenhum aditivo se transformará em uma garrafa ou pote transparente. Para tornar o vidro marrom, é preciso acrescentar pequenas quantidades de ferro, enxofre e carbono à mistura de vidro. Para obter uma garrafa verde, será preciso acrescentar ferro, crômio e cobre. Acrescente óxido de cobalto e cobre, que a garrafa ficará azul. Uau! Eu nem imaginava que o processo de fabricação era assim.